Mas a família é uma forma de organização social de natureza privada, em relação à qual o acesso é muito mitigado, é um acesso muito difícil. Você não sabe o que acontece ali dentro de casa e, de certo modo, é muito fácil supor que os nossos adultos não sejam os professores mais competentes, em grande medida, e não absolutamente, mas em grande medida, não sejam os professores mais competentes para ensinar convivência aos seus filhos, né? Então, é claro que a escola vai ficar sobrecarregada, né? É claro que alguma instância de socialização tem que ensinar a conviver. E ensinar a conviver é ensinar dizendo não, sabe? Isso não pode. Por quê? Porque não é só camaradagem o processo educativo, né? A educação não é só a alegria do conhecimento. A educação não é só o bem-estar de saber o que não se sabia. A educação é aprender que aquilo que o teu corpo pede como satisfação hoje não poderá ser satisfeito agora nessas condições, nesse tempo e nesse lugar. Não pode. E por que não pode? Porque você não está sozinho no planeta como o Pequeno Príncipe. Você está no planeta com um monte de gente. E para você ter um quinhão de liberdade, os outros têm que respeitar esse quinhão de liberdade. E para o outro ter o mesmo quinhão de liberdade, você tem que respeitá-lo. Então, curiosamente, a regra, a norma que limita a liberdade é a garantia dessa mesma liberdade. Você entendeu? Quer dizer, se não tivesse regra, se não tivesse norma, aparentemente cada um faz o que quer, mas só aparentemente, porque é só você encontrar alguém mais forte e aí você já se tornou escravo. Então, para você poder conservar o quinhão de liberdade, você precisa aceitar que é só um quinhão, que a liberdade na convivência nunca será absoluta. E isso já é profundamente revolucionário. Por quê? Porque senão você é obrigado a conviver com discursos do tipo, essa é a geração ZWK. E essa geração é assim, eles não aceitam ser contrariados. Porra. Que legal. Aí é fácil eles não gostam, né? Eles não gostam de ouvir não. É uma geração que não gosta de suportar sacrifício. É uma geração que não gosta de ter a sua pretensão frustrada. Então, é o que a gente poderia chamar em outras épocas de uma geração deseducada, né? Porque a educação pressupõe um certo discernimento do mundo do autorizado e do mundo do não autorizado na vida em sociedade. Bom, basicamente, a gente está falando que, vamos lá, usando o exemplo da geração XYZK, vamos lá. A gente pode assumir que a máquina é a mesma, né? É a mesma máquina. O que muda é o que a gente instala nessa máquina. Isso significa que, de certa forma, a gente está falhando a gente estava instalando um software de merda nas pessoas. Então, vamos lá, o cara que tá passando, que não é esse educador que você estava falando antes, que hoje é a família, que está instalando esse software, está instalando um software que é uma merda. Ele é diferente dos softwares que vieram antes. Você me permitiria fazer um pequeno reparo nessa sua analogia? Ela é ótima. Mas o que acontece, diferentemente de uma máquina que você instala alguma coisa, é que no processo educativo, aquilo que vai sendo ensinado transforma a máquina. É verdade. Entendeu? Então, quer dizer, o ensinamento, ele se converte em célula, ele se converte em disposição natural. Tanto que você ruborece quando você tem vergonha na cara, porque se submeteu a um ridículo que você aprendeu a ser ridículo na educação. Então, isso que veio de fora, ele acaba interagindo de tal maneira, de maneira tão visceral com o que a gente chama de corpo, né? Que o corpo se socializa. O corpo se torna produto de um processo socializatório e educativo, de tal sorte que você, quando é bem educado, você não precisa ficar lembrando de todas as regras
possíveis para poder agir num determinado instante. Por quê? Porque as suas células foram bem trabalhadas de maneira a você nem conseguir agir diferentemente. Agora, alguém dirá, melhor assim, porque, né? Então, depois não reclame, né, que voou uma bala perdida, afinal de contas é a espontaneidade, né? Me veio assim uma loucura, eu peguei uma metralhadora e matei 30 no cinema. Mas, enfim, é uma coisa que veio de dentro, uma coisa minha, sabe? Então, se a sociedade... A gente pode fazer um paralelo um pouco mais brando, que é falei um monte de merda. Por exemplo, eu me descontrolei e tal. Quer dizer, no final das contas, tudo isso é indicativo de que... de uma educação incompleta, digamos assim, né? Então, no seu exemplo da máquina e do software, há uma estrangeiridade que permanece, há uma estranheza que permanece. No caso da educação, a educação vira você. Ela se converte em você e não é corpo e alma separados, mas juntos mesmo, né? Ou seja, no sentido de que participa de tudo isso o corpo inteiro, todas as células, todas... E por isso mesmo você pode aprender a desejar. Veja que interessante, porque o desejo é tido e havido como alguma coisa muito natural, mas você aprende a desejar, porque a sociedade delimita as condições de satisfação do desejo e define a legitimidade dos troféus, né? A sociedade que diz para você, olha, aquilo ali é legal de conquistar, aquilo ali é legal. Você tem potência, você tem desejo como faculdade, você tem energia, e a sociedade direciona, primeiro ano, depois segundo ano, depois terceiro ano, depois quarto ano, e você vai gastando energia com aquilo que a sociedade vai orientando. Em contrapartida, tem um monte de coisa que você poderia estar fazendo no lugar disso, que a sociedade diz, não, por aqui não. Por aqui não. E não é não, sabe? Não é não, né? Não é não, por aqui não, né? Então, curiosamente, educar positivamente é também negar o inaceitável, tirar a vista do inaceitável, né? É o que o pessoal diz, a atividade esportiva me tirou do mundo das drogas, por exemplo, como se diz. Então, veja, um processo socializatório que determinou um desejo, um tesão, um apetite pela prática esportiva e que muda a vida da pessoa. Então, essa educação não tem esse estranhamento. Ela vira aquilo que você é. De tal maneira que quando eu, por exemplo, ensino, né, a minha trajetória toda participa disso, né? É como se houvesse uma síntese da minha vida nesse instante, né? Da onde que o senhor tira essas coisas que o senhor diz? Da história que se condensou nesse instante. E assim, não sou eu que penso e aí digo, é algo que pensa em mim, né? Aqui não há um eu pensante, o que há é um algo que pensa o eu, né? No sentido de que muitas vezes, como vai acontecer com certeza hoje, né? Eu vou assistir, eu tenho um certo receio de me assistir, uma dificuldade até de me assistir, mas eu preciso para poder corrigir alguma barbaridade ou outra, e eu me surpreendo com o que eu disse. Eu olho e falo, não é possível. Eu falei pra você, né? Exagerou e tal. E aí, claro, eu costumei a usar a expressão, é Deus que fala em mim, né? Mas, enfim, aí você pode chamar de Deus, né, ou algo, ou não sei o quê, mas o fato é que o que fala em mim é tudo o que aconteceu comigo no mundo. É o meu passado sintetizado. E isso me permite articular de um certo modo, até mesmo com as palavras que eu tenho na mão por conta da minha trajetória, num idioma que eu tenho na mão por conta da minha trajetória, com ideias e paradigmas que eu tenho na mão por conta da minha trajetória, e isso hoje é o que me faz brilhar os olhos. E, portanto, todo o meu corpo participa da produção desse discurso, por exemplo.
Tá claro? Dá pra perceber, inclusive. Pois é. Eu vou até tirar aqui o... Tá. Ainda bem que esse casaco ele é de zíper, Aí porque se facilita. fosse de tirar, aí a camiseta vem junto e você é obrigado a uma exposição Vexatória. grotesca, na verdade. Vexatória é pouco.